Bom, nos anos 80, eu estudei no Colégio Marista, né? E do Colégio Marista saiu um pessoal bacana, assim, que foi basicamente todo mundo para o mesmo colégio, que foi aquele colégio ali que chamava IMAF, Carlos Chagas, ali do setor oeste. E era um pessoal que gostava muito de rock, enfim, pessoal que tinha muita audição de discos, sobretudo música progressiva, etc. Né? E foi assim que eu comecei um pouco a entrar um pouco no universo da música. Mas em termos de lugares em Goiânia, eu acho assim, o lugar mais marcante que foi um lugar ali no setor Marista chamado Bananas. E lá eu assistia os shows de uma banda chamada Marca Registrada, que eu fiquei absolutamente chocado assim, com o trabalho dos caras. Né? Eles tocavam The Police, com a mais alta qualidade, o Lúcio Malagone, enfim, o Renatão no baixo. E aquilo ali me estimulou muito a começar a querer montar uma banda de rock, enfim, montar um grupo artístico, a fazer teatro. Começou mais ou menos nessa época, por volta dos anos de 85, 86. Aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do meio artístico, musical. Eu me lembro também que tinha ali no setor Marista também, ali perto dos blocos do Marista, do Sandro de Lima, tinha montado o Grupo Experimental Canopus, que era um espaço aberto que a gente frequentava, assim, bastante rico culturalmente. E foi nessa redondeza aqui da cidade, né, nessa zona sul da cidade, que eu acabei conhecendo o Pompeu, o poeta Pompeu Borges de Pedra, que morava numa casa também no Marista, que era um bairro ainda em construção, uma casa muito bacana e tudo, e lá ele tinha vários instrumentos, baixo, tinha bateria, e ali a gente passava o dia ouvindo música e tirando as músicas, tirando as sequências de baixo, ouvindo, enfim, as bandas brasileiras, né, claro, sobretudo as bandas punks de Brasília, de Porto Alegre, de São Paulo. E ali a gente foi aprendendo um pouco a tocar. Então, tirava alguma coisinha no violão, tirava uma coisa no baixo. Até que a gente se organizou um pouco melhor e a gente montou o Doentes à Procura da Cura, que era uma banda com uma formação, eram 4 integrantes. Eu tocava um tecladinho Yamaha e colocava um pedal de guitarra, às vezes de distorção, às vezes um delay para dar um pouco de potência, né, de intensidade no trabalho. E a gente montou essa banda, que era uma banda punk, com letras extremamente poéticas, apesar do peso do trabalho. Essas letras, a maioria delas eram todas compostas pelo Pompeu. E foi assim. Aí a gente começou a fazer uma série de shows com Doentes à Procura da Cura. Só que o consumo de álcool e, enfim, de todo tipo de aditivo era muito grande. A gente chegou a fazer um show ali no Estádio Olímpico, que aí praticamente todo mundo brigou com todo mundo em cima do palco. Praticamente assim, quase virou um ringue em cima do palco. E a gente estava completamente louco nesse show. E esse show, de certo modo, ele marcou um pouco uma espécie de transição, porque ou a gente levava a coisa a sério, né? Ou fazia a coisa mesmo na brincadeira. Aí acontece, o Pompeu faz uma viagem para Londres, foi uma viagem marcante para toda a nossa geração, porque ele trouxe uma caixa de discos, uma série de informações, mas nesse inteirinho em que ele está em Londres, o Joca tinha terminado uma banda chamada Quarto Mundo, e eu comecei a ensaiar com o Joca na minha casa, que eu tinha um órgão também, desses órgãos quase de igreja, e o Joca levava o baixo, a gente começou a compor algumas coisas. E quando o Pompeu volta de Londres, praticamente o resto da cultura, que era a formação com o Pompeu, dos Doentes à Procura da Cura, se torna o resto da cultura proibida. Quer dizer,
a mudança apenas do baixista e a gente retira o baterista, porque a gente começou a usar a bateria eletrônica, né? E aí começa o resto da Cultura Proibida, que foi uma banda para a cidade, eu acredito que foi muito importante, porque a gente trouxe uma sonoridade nova, a gente trabalhava, eu já cheguei a comprar um teclado, um Korg, um Poly 800, então eu fazia loopings, eu fazia uma série de experimentações sonoras com o teclado. Basicamente, eu trabalhava com ruídos, né? E a gente estava, posso dizer que a gente melhorou muito, assim, a gente se aprimorou muito, porque o Joca trouxe para esse grupo de pessoas uma organização muito grande. Quer dizer, a ideia era realmente a gente montar uma banda e dentro daquele panorama que o Brasil vivia, de novas bandas, etc., o Joca indicou para a gente que a gente tinha chance de a gente conseguisse fazer um bom trabalho. Então, a quantidade de ensaios que a gente fazia era assim, uma coisa estrondosa, praticamente diários os ensaios. Ensaios de 4 horas, diariamente, e uma quantidade de composições imensas, né? A gente ia fazer um show, a gente poderia escolher, entre um show com 10 músicas, a gente poderia escolher 30 músicas, né? E, então, por esse aspecto, né, musical, que a gente se aprimorou muito, foi bastante interessante pela quantidade de ensaios, etc. E, por outro lado, havia um interesse, muito por causa do espírito de época, né, pelas músicas que a gente ouvia, Joy Division, Bauhaus, Six and the Benches, mesmo algumas bandas brasileiras. Isso fez com que a gente, eu particularmente, Bauhaus, Joy Division, Silks and the Bench, Sisters of Mercy, foram bandas que se por um lado elas trouxeram uma ambiência musical, elas também trouxeram um outro tipo de informação, que foi a informação literária. E de minha parte, eu já estava entrei na faculdade de História, muito novo, e tinha uma coisa com leitura muito potente, assim. A gente é até hoje, né, leitor voraz de filosofia, de ciências humanas, etc., de literatura, e isso levou também a gente a conhecer o trabalho literário, por exemplo, do Teatro do Absurdo, do Beckett, do Pirandello, a ler Dostoiévski, a ler Kafka, James Joyce, ler os concretistas paulistas, e isso também foi se fundindo nessa ideia de um trabalho um pouco mais estruturado. Eu também tenho, desde o início, tem um livro que foi marcante para mim, que foi um livro do Ferreira Goulart, chamado Vanguarda e Subdesenvolvimento. E esse livro é um livro de 1968, em que o Ferreira Goulart discute um pouco aquela querela que havia nos anos 60, entre uma arte engajada, né, o teatro de arena, etc., no momento depois do golpe de 64, e, por outro lado, o pessoal do Rio de Janeiro, que fazia bossa nova, ou mesmo o João Cabral, que fazia uma poesia formalista. Então, eu, de certo modo, eu busquei também tentar atualizar essa discussão, né? Apesar de uma influência muito grande da cultura pós-punk inglesa, etc., a gente começou a perceber que era possível trazer certas discussões estéticas que estavam pautando a agenda dos processos de criação no Brasil a partir dos anos 60, né? Como a Tropicália, e de certo modo, como teatro também, Zé Celso, etc. A influência do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, para a gente, de algum modo, também foi importante. Então, esse período que vai de 86 a 89 é um verdadeiro caldeirão de experimentações. A gente tem claro que a gente não vai cantar em inglês, como algumas bandas faziam. As letras são feitas em português, muitas delas ainda vêm do Pompeu, né, que são poemas que a gente musicava, na verdade, não eram letras que a gente fazia para música, né, não eram coisas feitas... como se faz? Você cria a música e a letra juntos? Não, a gente pegava o poema e musicava o poema, ambientava o poema. E a gente começou a trabalhar com algumas referências nacionais. Por exemplo, a gente chegou a fazer músicas em que a gente falava de um personagem que morava no Morro do Rio de Janeiro
e que tinha sido assassinado com 3 tiros na cabeça e 1 no coração. Quer dizer, mas só que com uma toada de música punk, tentando colocar elementos elementos bossa novísticos, enfim, seriam essas assim as influências e mais ou menos como é que foi esse caldeirão, velho, principalmente o resto da cultura. Acho que a gente foi uma banda que a gente criou uma banda que tinha essa preocupação aqui em Goiânia. Talvez só a gente tinha. Porque Goiânia sempre foi uma cidade muito voltada para fora, né? Quer dizer, para fora do país, tem uma espécie de elogio da cultura americana, do American Way of Life, e a gente não se encaixou muito bem nisso. Assim. A gente buscava fazer uma música que, apesar das influências, apesar do estilo pós-punk, a gente buscou agregar certos elementos da música brasileira, do pensamento brasileiro, do pensamento estético brasileiro. E conjuntamente a isso, havia também a ideia de que não se tratava de uma banda de rock, né? Isso também foi um elemento importante. E agregado a isso, tinha também essa ideia muito forte na gente de não se tratava de uma banda de rock. Então, diferentemente também, eu acho que foi engraçado isso, né? Apesar de a gente ver algumas experiências, por exemplo, como Viadoc Mó em São Paulo, que era uma banda, mas que o vocalista se travestia de baiana. Você tinha algumas bandas no país que, apesar de serem chamadas de bandas de rock, elas tinham uma outra postura, quer dizer, uma postura um pouco mais aberta, tentando incorporar outros elementos elementos teatrais, né? Elementos cênicos, e isso, de certo modo, fortaleceu também a nossa proposta. E é nesse sentido que a gente começa também a agregar junto à banda, né, uma série de outros artistas. Então a gente tinha o Marcelo Solar, que fazia retomar um pouquinho, não tem problema não, né? Então a gente também buscou incorporar outras manifestações, né? Por exemplo, uma coisa que já chocava um pouco era a ideia de não ter bateria. Eu lembro de um show que a gente foi fazer, que eu acho engraçadíssimo essa história, que a gente foi fazer um show e o público começou a ir embora. Aí eu fui perguntar, mas vocês já vão embora? Mas nem montaram a bateria ainda. As pessoas não conheciam bateria eletrônica, não conheciam uma banda com sintetizador, trabalhando com o mínimo possível, uma guitarra tocando o mínimo possível. Então, isso produzia um som limpo. Então, num lugar como Goiânia, que a gente pode falar que era o fim do mundo, né, que não tinha acesso a nada, isso gerou um impacto muito grande. Bom, além desse elemento musical, tem esse elemento também que não era uma banda de rock propriamente. A gente, além de incorporar esses elementos que eu já falei, literários, também cinematográficos, etc., a partir do que a gente começou a fazer os shows, a gente começou a trazer outros artistas para junto da banda. Então, se aproximou o Marcelo Solar, né, nas artes plásticas, a Patrícia Ferreira, o Juliano Moraes, depois veio a Iracema, que dançava, era uma bailarina, que dançava durante o show, quer dizer, e os nossos shows começaram a se tornar verdadeiros espetáculos. Espetáculos multimídias, né? O termo multimídia a gente usava com muita propriedade, com um certo espanto, né? E se honrava de usar esse termo. Então a gente começou a produzir espetáculos multimídia em que a banda tocava, artistas pintavam durante o espetáculo, uma bailarina dançava, às vezes a gente fazia uma performance antes do show, e isso gerou um impacto, eu acredito que gerou um impacto numa geração ao ponto da gente às vezes ia tomar uma cerveja num bar, aquelas 40, 50 pessoas que frequentavam os shows começaram a frequentar os bares que a gente frequentava e começaram a andar igual a gente também. Então chegou num ponto, por exemplo, que a gente já tinha uma garota que cuidava só da maquiagem da gente, uma outra que cuidava dos cabelos. E chegou num ponto em que uma banda de 4 pessoas
se torna uma equipe de 15 pessoas, né? Então eram 4 músicos, 3 artistas plásticos, uma bailarina, e com a bailarina veio o João Lobo Júnior, que eu acho que foi talvez o primeiro produtor mesmo de banda aqui em Goiânia, que fez um trabalho bem organizado, e a gente chegou até aí a Ribeirão Preto, enfim, fizemos interior de Goiás, rodamos todos os espaços possíveis da cidade, criamos espaços na cidade. Então, aquilo que parecia ser que não tinha pretensão, que tinha no máximo a pretensão de ser uma banda com uma nova perspectiva musical, acabou se tornando um grande grupo de arte, composto por cerca de 15 pessoas. Então, a gente tinha uma pessoa que cuidava da maquiagem, a gente tinha uma outra pessoa que cuidava do cabelo da gente, e a gente tinha cortes bastante extravagantes, e tinha um modo de vestir bastante extravagante para a cidade, todos de preto, pareciam dandies, né? Tem gente que chamava a gente de dandies. E as pessoas que começaram a conviver com a gente, começaram a ir nos shows, elas também começaram a cortar o cabelo igual, começaram a andar como a gente. Então, é uma coisa que o Jadson fala no livro dele, que é uma banda que criou Camp Followers na cidade de Goiânia. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas sabiam que a gente estava num bar tal, ali na Avenida 85. Quando a gente via, chegava 20, 30 pessoas, ficavam nas mesas ao lado, e conversando e discutindo política também, discutindo arte. Foi uma experiência realmente muito rica, eu acho, não só para nós, mas para uma certa geração que vivia uma Goiânia, que hoje eu percebo que era uma Goiânia, apesar de a gente ter muita crítica naquele momento já, por ser uma cidade muito interiorana, provinciana, mas eu acho que era uma cidade até um pouco mais ingênua e as pessoas muito mais abertas do que são hoje. Bom, e aí a gente rodou praticamente todos os espaços de Goiânia, 2, 3 vezes, fizemos algumas cidades de interior, e o projeto em seguida era sair de Goiânia, né? A gente queria ir para São Paulo. A gente teria a opção do Rio de Janeiro, mas a cena do Rio de Janeiro era uma cena muito alegre para os nossos padrões, a gente tinha uma perspectiva um pouco mais lúgubre, mais soturna, né? Da realidade mundial. É importante lembrar que a gente está vivendo em plena Guerra Fria ainda, né? Meados dos anos 80, enfim, um país saindo da ditadura militar, dilacerado, com uma economia completamente arrombada, e São Paulo parecia ser, de algum modo, a cidade que parecia que nos receberia. Mas, devido a todas as dificuldades daquele momento, a gente conseguiu chegar até Ribeirão Preto, a banda toda, chegamos a ter uma casa lá em Ribeirão Preto, estava bem perto de São Paulo, começamos a fazer shows, fizemos alguns shows muito interessantes, fizemos um show no teatro que foi uma surpresa para nós mesmos, que lotou praticamente, a gente lotou um teatro em Ribeirão Preto, e a gente também, eu acho que geramos um certo impacto, também, uma cidade que acabou recebendo a gente, sobretudo do meio universitário. Mas depois disso, a transferência de uma estrutura daquelas que envolvia, no mínimo, umas 7, 8 pessoas, isso sem contar com aquelas que sempre apareciam e tudo, se tornou muito difícil, e acaba que a banda se desintegra, de certo modo, posso dizer assim. O Afonso e o Edgar, eles voltam, e aí eu começo a fazer um trabalho com o Joca, chamado Restos da CP. Né? O nome da banda era Restos da Cultura Proibida, e a partir desse momento a gente cria uma estrutura diferente, e os teclados passam a preencher muito mais, né? Eu comecei a usar também ruídos em fitas cassetes, para complementar as sequências, os loopings que eu fazia, que eu gravava no teclado, e então a banda era apenas o teclado, bateria eletrônica e o baixo com o Joca cantando. Esse trabalho a gente desenvolveu por cerca de 1 ano, né? É um trabalho que tem algumas gravações, restaram algumas gravações, e quando eu ouço eu fico completamente
impressionado com a qualidade. Mas também, enfim, depois disso, acabei indo para São Paulo. Eu já tinha conhecido o Vladimir Safatli, que tinha uma outra banda aqui em Goiânia, chamada Departamento de Testes. Banda essa que a gente consegue desenvolver alguns trabalhos juntos, nesse período já em que está só eu e o Joca, né, o resto da CP, e a banda do Vladimir. A gente faz um projeto chamado Das Cores ao Século XXI. Eu estando em Ribeirão, então, depois eu acabei indo para São Paulo, e lá desenvolvi um trabalho ou outro com o Vladimir, mas, enfim, depois é quando enfim, as coisas mudam completamente, a vida muda completamente, e eu fui estudar filosofia. Chico Alfonso. Não, eu acho que é importante, assim, eu achei que o que fica dessa experiência é essa capacidade, né, que a gente é capaz de encontrar, assim, na juventude. Isso aconteceu há 30 anos atrás, mas eu acho assim, que eu penso que... Bom, vou começar de novo. Vamos lá. Bom, eu acho que essa experiência ela foi bastante significativa, não só para a gente, mas para toda uma geração aqui em Goiânia. E eu acho interessante esse trabalho de resgate desse período da cidade, que é pouquíssimo conhecido, mas que teve uma produção extremamente forte, não só da banda do Restos, Departamento de Testes, 17º Sexo, no teatro, o Grupo Rinoceronte, enfim, foi uma geração que trouxe uma carga estética para a produção jovem da cidade bastante interessante. E que é legal sublinhar que nos processos de criação desse pessoal não estava só envolvido a questão musical, quer dizer, apesar de serem bandas, estava envolvido também a literatura, o cinema, o teatro. Então havia uma espécie de compromisso, de superação estética, de compreensão das aporias, dos dilemas da história da estética brasileira, pelo menos desde os anos 60, e a gente estava disposto, de certo modo, a colocar uma nova posição ou a fazer alguma nova síntese. Algo que vale a pena ser ressaltado é a ideia, é o fato de, por exemplo, apesar da maioria das bandas ser composta sempre por garotos, né, assim, por homens, a participação das meninas era intensa, quer dizer, não de uma forma secundária, quer dizer, mas um próprio processo de criação. Por exemplo, a Daniele Vinci, por exemplo, Vante, ela fazia toda a questão de captura de imagens das bandas. A Isabela na parte de cabelos, de maquiagem, enfim, era um número grande de garotas, quer dizer, não se tratava de um clubinho de rapazes que tocavam nas garagens para seduzir as menininhas no palco. Pelo menos assim, não era o nosso caso. Nosso processo acabou agregando a Patrícia Ferreira nas artes plásticas, a Iracema. Então a coisa era um pouco que meio a meio, assim. A gente criava junto, né? Não tinha essa visão do músico de rock que sobe e faz um solo e a menina ali embaixo. Quer dizer, acho que isso é interessante marcar. Quer dizer, não sei como é que está a cena hoje em Goiânia, acredito que mudou bastante, melhorou nesse ponto. Quer dizer, você tem uma participação maior das garotas, das mulheres, dos processos de criação, nas próprias bandas, enfim. Mas naquele momento era impressionante o modo com que isso aconteceu.